Olá, meus alunos do nono ano, eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer o uso do livro que chegou, São Paulo Faz Escola, volume 2, tá? Dessa semana, do dia 27 e 31 de julho. Então, nós vamos usar ele em algumas aulas, tá? Nós vamos começar na página 76 do livro da disciplina de Ciências. Alguns conteúdos que tem nesse livro a gente vai ver depois. Tem algumas atividades, por a gente estar, no ensino remoto, não terá como ser feita. Então, eu adaptei o livro à realidade nossa, que são essas aulas aí online, tá bom? Então, nem tudo dá para fazer. Então, na página 76, nós vamos começar com a unidade temática Vida e Evolução. A gente vai falar sobre hereditariedade. Então, nós vamos começar a estudar uma parte da genética. Temos aí atividade 1, estudando os genes. Vamos fazer algumas reflexões. O que você entende por hereditariedade? Todos os filhos ou as filhas devem ser parecidos com seus pais? Você sabe o que a ciência diz sobre hereditariedade? Após essas reflexões, seu professor apresentará alguns vídeos ou textos que falem sobre hereditariedade. Eles sintetizam as teorias, conceitos e informações científicas gerais que poderão abrir discussões sobre o assunto. Seguindo as orientações do seu professor, forme uma roda de diálogo com seus ou suas colegas, registre as observações e ideias principais levantadas durante esse momento, destacando seus entendimentos e apresente dúvidas de conceitos nunca vistos ou desconhecidos. É importante anotar as principais dúvidas em seu caderno para retomá-las ao longo das aulas. Nesse momento, você não deve se preocupar com os erros. As ideias equivocadas serão retomadas ao longo do desenvolvimento das atividades, à medida que a turma for construindo o conhecimento. Então, nós não estamos na sala de aula, tá? Então, cada um vai fazer o seu em casa. Eu apresentei para vocês aqui um texto falando sobre hereditariedade. Não precisa copiar no caderno, é só para vocês lerem, tá? Para vocês entenderem um pouco do assunto, o que é. Então, hereditariedade é um fenômeno que representa as condições de semelhança existente entre ascendentes, geração parental, ou seja, seus pais, o pai e a mãe, entre os avós, paternos e maternos, e descendentes, que é a geração filial, ou seja, os filhos, através da contínua transferência de instruções em forma de código, genes, inscrita no material genético, o nosso DNA, orientando a formação, desenvolvimento e manutenção de um ser vivo. Então, nós herdamos o nosso DNA de quem? 50% do nosso DNA vem do pai e 50% da mãe. Então, as células que formaram o nosso corpo, quais foram? O espermatozoide, que veio do pai, e o óvulo, ou ovócito, que veio da mãe. Cada um portava 50% do DNA que forma o nosso corpo hoje. Dessa forma, a hereditariedade se expressa a partir do conjunto de todas as características contidas no núcleo das células gaméticas, espermatozoide e óvulo, fusionado durante a fecundação. Então, quando o espermatozoide encontrou com o óvulo, lá na tuba uterina, houve a formação da célula zigoto que se desenvolveu no bebê, que são vocês hoje. Então, vocês receberam esse material genético vindo do pai e vindo da mãe. São apresentados a seguir os princípios básicos relacionados com a hereditariedade. Os filhos herdam dos pais as informações genéticas contidas nos genes e, a partir disso, desenvolvem suas características.
Genes são transmitidos através dos gametas, espermatozoides e óvulos, de uma geração a outra. Então, nas meninas, nos óvulos das meninas, tem 50% do DNA que vai ser dado, né, caso ela tenha um filho. E dos meninos, 50% do DNA está no espermatozoide, que vai ser herdado caso esse menino tenha um filho ou uma filha. Os gametas espermatozoide ou óvulo contêm toda a informação genética da espécie a qual pertence. Cada ser vivo contém pares de genes originados no zigoto, quando o gameta feminino óvulo é fecundado pelo masculino espermatozoide. Cada gene oriundo de um dos progenitores, mãe ou pai, é denominado alelo. Os genes alelos não se misturam nos descendentes, formando os pares, e se separam durante a formação dos gametas, gametogênese. Então, a gente vai ver o que são genes, o que são alelos, cromossomos, homozigóticos, heterozigóticos, tudo na próxima aula, tá bom? Então, tem um vídeo aqui muito legal da professora Rafaela Lima, do canal Mais Ciência. Também tem no canal Futura, né? Nesse caso, está no canal Futura esse vídeo aí, falando sobre hereditariedade. Por favor, assistam, tá? E o que vocês vão fazer nessa parte, nessa atividade 1, né? Do livro de São Paulo Faz Escola? Responder a seguinte questão somente. O que você entende por hereditariedade? Então, lendo esse texto, assistindo esse vídeo, o que você entende sobre hereditariedade? Você vai fazer o quê? Vai responder aqui para mim online e também anotar essa resposta no seu caderno. Pode ser direto no livro também, se tiver espaço. Não esqueçam de tirar foto e mandar para mim pelo WhatsApp, tá bom? Continuando, então, a parte 2 da nossa aula, nós iremos continuar usando, né, o livro São Paulo Faz Escola, 9º ano, Caderno do Aluno, volume 2. Vamos ver a página 77 e a página 78, tá, da disciplina de Ciências. Então, na página 77 tem a atividade 2, que continua falando do assunto, né, de hereditariedade. Leitura e análise do texto. Vocês têm um texto aí que vocês irão ler, cara de um, focinho de outro, tá bom? Não é para copiar no caderno, já está no livro. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto que está falando sobre a clonagem de uma raça específica de cachorro, tá bom? E vocês, após lerem esse texto, respondam as questões da página 78. Então, vocês vão responder tanto online como no livro. Quem quiser anotar direto no livro pode, quem quiser fazer no caderno também pode. Não esquecendo que após responder, vocês têm que tirar foto e mandar para mim. Então, questão 1. Suas expectativas baseadas apenas no título do texto foram comprovadas ou negadas? Então, é sua resposta pessoal. Qual é o título do texto? Cara de um, focinho de outro. Isso daí é o texto... que o conteúdo do texto, ele comprova esse título? Qual é o assunto principal do texto? Então, o que o texto está falando? Sobre o que é o assunto? Você já ouviu falar de clonagem ou outro assunto parecido com este? Se você já ouviu falar, coloca aí sim e conte pra gente qual foi que você já ouviu falar. Se não, coloque um não. Vocês já ouviram lá falar da ovelha Dolly? Então, 4. Agora que você já leu o texto, explique a razão do título, cara de um, focinho de outro. Por que tem esse título? O texto, tá bom? Então, façam aí e não esqueçam de mandar a foto para mim, tá?